Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Há um lugar de refrigério no Senhor, há um lugar de descanso, há um lugar que em meio à luta nós encontramos paz e Jesus reina na nossa vida. Vamos abrir o livro de Gálatas, capítulo 2. Hoje eu vou falar sobre justificação e nós somos justificados através de Jesus. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Ele fez, pelo que Ele faz pelas nossas vidas. Olha o trecho do capítulo 2, o verso 15. Justificação pela fé em Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido que em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores. Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Feche seus olhos. Senhor maravilhoso, Pai, diante da Tua palavra, essa palavra que é santa, essa palavra que é poderosa, essa palavra, Senhor, que nos ajude a entender, Pai, as nossas vidas e o quanto nós somos dependentes do Senhor, Pai. Pedimos que de maneira especial o Senhor possa tocar o nosso coração, Pai. Possa tocar a nossa vida. Possa tocar, Pai, a nossa mente, para que nós entendamos, Senhor, que essa experiência de justificação, ela é uma experiência de perdão, Pai, de Deus para com as nossas vidas. Quem é justificado é adotado na família de Deus. Ser justificado é ser liberto da culpa do pecado, tendo por base que o que Cristo fez por nós na cruz é suficiente, Pai. Pedimos que o Senhor toque as nossas vidas de maneira especial e fale ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Nas mensagens anteriores, nós falamos sobre o apostolado, falamos sobre a confirmação do apostolado e a confirmação do chamado de Deus. Paulo, até num dos trechos anteriores aqui em Gálatas, nós estamos numa série de mensagens sobre a liberdade cristã e a liberdade que Cristo deu para nós. E o apóstolo Paulo até repreende Pedro porque ele andava de um jeito com os judeus e de outro jeito com os gentios. E quando os judeus apareciam, ele estava de um jeito, quando os judeus não estavam, ele vivia de outro modo, mesmo sendo o apóstolo Pedro. E Paulo repreende, né? Que se Cristo já libertou, por que você quer voltar às velhas práticas? E aqui agora, ele começa falando judeu por natureza e não pecador, e não pecadores dentre os gentios, né? Sabendo que alguém que foi ensinado nas Sagradas Escrituras, sabendo de alguém que foi ensinado na palavra de Deus, né?
aqui é interessante esse processo, Paulo fala, mesmo você que foi ensinado nessa palavra de Deus, e você que segue a lei, você é tido como um pecador. E precisa, né, se arrepender e pedir perdão. Porque ninguém será justificado somente pela lei. Ou se nos tempos atuais nós falamos assim, ninguém vai ser salvo somente por seguir as coisas da maneira correta. Não fazer nada de errado. Eu lembro que quando me foi apresentado Cristo, e depois eu fui ensinado sobre esse processo, e como Cristo tocou a minha vida, e o que eu precisava fazer, eu me lembro que uma das coisas que a gente sempre conversava, mas e se alguém falar, não, eu não preciso disso? E se alguém falar, não, mas eu sigo a vida certinho, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa ética, eu não transgrido regras ou leis, por que eu preciso disso? Né? Então aqui Paulo fala, né, que a importância de nós entendermos que somente pelo que eu faço, eu não vou ser salvo. Porque há uma natureza pecadora em mim, né, o pecado original, e ao mesmo tempo transgressões corriqueiras, diárias, né, e da vida que eu acabo fazendo. Ou seja, pela minha própria atitude, ou pelo o meu próprio realizar, ou por aquilo que eu ofendo alguém. Né? Então, há uma necessidade de um perdão. E ao mesmo tempo, eu falava também na escola dominical que Deus tem os seus atributos, né? Deus tem as suas regras, e nem Ele pode negar essas regras. E a palavra de Deus diz que fala que não há perdão, remissão de pecados sem derramamento de sangue. Para perdoar os pecados, era necessário que Jesus morresse pelos nossos pecados. O sangue de alguém sem pecado. Jesus veio a essa terra, né, do Espírito Santo e através da Virgem Maria. Ele chegou a esse mundo sem o pecado original e viveu uma vida sem pecado, sendo oferecido por nós. Ele se entregou pelas nossas vidas, ele se entregou pelo nosso pecado. Ele se fez pecado por nós, para que nele, não em mim, não em você, não em mim, para que nele fosse feito a justiça de Deus. Justiça de Deus, através dele. Então, as obras, nós somos justificados por aquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu e ressuscitou. Morreu, venceu o pecado, venceu a morte, né? Através da sua vida, através do seu sacrifício, ele venceu o mundo, para que eu e você pudéssemos ser justos, não somente perante a lei, mas perante Deus. Eu posso parecer alguém reto e correto para os outros, mas para Deus não, porque é um pecado na minha vida, há uma natureza pecaminosa, e essa natureza ela precisa ser perdoada. Essa natureza ela precisa se arrepender. Essa natureza ela precisa ser justificada pela obra de Cristo, sabendo que contudo o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante o que? A fé em Jesus Cristo. Então, através da fé, eu creio e eu recebo aquilo que Cristo fez por mim. Não é algo que eu preciso fazer, é algo que eu preciso crer. Não é algo que eu preciso realizar, é algo que eu preciso aceitar e ter para mim. Então, mediante isso,
nem da lei moral, nem da lei do Antigo Testamento, da lei mosaica, né? Da lei que veio de Moisés. Ninguém vai ser justificado ou salvo por seguir essa regra ou essa outra, mas sim pela fé que tem em Jesus Cristo, pela fé naquilo que Jesus Cristo fez. E é interessante esse processo, né? É interessante isso que foi realizado. Jesus, por exemplo, nesse tempo, né, Jesus realmente foi conhecido primeiro pelos gentios. Eles o aceitaram e receberam esse Jesus. Tanto que fala que foi em Antioquia que os cristãos foram primeiramente chamados de seguidores de Cristo, né? Os judeus demoraram para o aceitar nesse processo de seguir e servir. Era mais difícil para eles, por causa da lei. Mesmo a lei sendo sendo algo que traz direção, né, para a palavra e para Deus, mas para eles era mais difícil. Talvez por isso, para alguns que não creem ou não vivam dentro de uma religião, esses, se você apresentar o Evangelho, vão entender e vão aceitar o Evangelho de uma maneira mais simples do que outros que já estão envolvidos em algumas práticas. Por isso essa dificuldade, né? E às vezes nós não entendemos isso. Mas também, ao mesmo tempo, aqueles que vão desenvolver e pregar esse Evangelho pela primeira vez a um povo, né, sem nenhuma base, talvez também encontre uma dificuldade para apresentar o Evangelho, por não ter uma base de crença, né? Quando alguém já crê em alguma coisa, é mais fácil ela te ouvir, né? Mas também, quando alguém não crê em nada no sentido religioso, né, ela é mais fácil aceitar, né? Você sendo alguém religioso, quando alguém vai te falar de religião, você para normalmente para ouvir. Muita gente não para, por não ser alguém religioso. E isso não tem importância para a vida dela. Mas, quando ela é ensinada, talvez essa pessoa que não parou para ouvir tenha mais facilidade de receber do que alguém que já é religioso, né? Ela para te ouvir, só que às vezes não vai aceitar. Mas alguém que nunca ouviu e tem algo novo sendo trazido para a sua vida, ela talvez tenha mais facilidade de aceitar. E foi isso que aconteceu com os gentios. A igreja cresceu muito mais fora de Jerusalém, fora da Judéia, do que acabou crescendo na Judéia, né? E eles aceitaram a Cristo e tomaram isso para a sua vida e foram justificados mediante a sua fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Às vezes é complicado entender esse processo, mas nós temos que entender, porque passa o tempo, a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa e vai receber o céu por aquilo que a gente faz. E na realidade, o céu nós recebemos por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo realizou. Podemos ter aí os seus galardões, as suas pedrinhas, né? Mas a entrada no lar celestial não é pela minha obra, ou pela sua, ou por algo que alguém fez, a não ser por aquilo que Cristo fez por nós. E nós precisamos receber isso, e entender esse processo, e entender que o nosso papel, né, o nosso papel não é esse de ficar recebendo. O nosso papel é esse de transmitir. Eu recebi um tesouro, eu recebi algo que hoje eu vejo pela fé, e eu preciso transmitir esse algo a alguém. Eu preciso levar esse Cristo a outra pessoa.
eu preciso levar esse Cristo a alguém que precisa entender e não está entendendo, porque está querendo fazer várias coisas para chegar ao céu. E eu preciso mostrar, e eu preciso ensinar, e eu preciso falar que não é pelo muito fazer que nós chegaremos ao céu, mas é por aquilo que nós cremos, né? É por aquilo que nós recebemos. Então eu preciso receber e tomar posse disso. Mas se nós procuramos ser justificados com Cristo, fomos também achados pecadores. Tem gente que não gosta de ouvir que é pecador, né? Tem gente que não gosta de ouvir que tem falhas. Tem gente que não gosta de ouvir que erra, ou que errou, ou que é alguém imperfeito. O pecado gerou imperfeição. O pecado gerou a queda. O pecado gerou transgressão. E há necessidade de alguém morrer, de sangue ser derramado, para que haja esse perdão de toda a culpa. Ser justificado é ser liberto da culpa do pecado. Mas é difícil. E a gente vai entendendo, ó, eu sou justificado em Cristo, e fomos também achados pecadores. Será que isso significa que Cristo é um ministro do pecado? Por trazer clareza às nossas vidas? Por trazer essa transparência? É interessante, porque se volta a edificar aquilo que destrui, a mim mesmo constituo transgressor. Se continuamos em pecado, devemos em consequência concluir que Cristo é ministro ou defensor do pecado? A palavra fala que aquele que continua na prática do pecado não herdará o reino dos céus. Mas aquele que reconhece ser pecador e se arrepende e se entrega a Cristo, esse será perdoado. Por isso que ser justificado é ser liberto, reconhecendo. Mas ao mesmo tempo é interessante eu entender que se eu continuar nessa prática, eu continuo transgressor, eu continuo pecador. Demonstro ser eu mesmo? Não, um transgressor, e toda a culpa repousa. Não sobre o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, e se eu tenho Cristo, e eu recebo a Cristo, e eu me arrependo, Ele me perdoa. É interessante esse processo, e para eu entender esse. Depois ele fala assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei é importante e é muito importante, porque ela nos direciona a Cristo. E não devemos viver sem praticá-la, mas eu não posso colocar ela na frente de Deus, no sentido de somente seguir os mandamentos, me esquecendo de Cristo, porque é através de Cristo que eu sou salvo, é através da sua graça que eu recebo perdão. A lei não me perdoa, a lei ela só me aponta como um pecador e demonstra o meu pecado, mas ela não me perdoa. Quem me perdoa é o Senhor, e quem me purifica é o seu sangue. E eu tenho que entender esse processo. A lei me ajuda a não ser um transgressor, né? Mas ao mesmo tempo, ela me aponta que eu sou um pecador e que eu preciso de Cristo para ser perdoado. Eu preciso do Senhor, sabe? E Paulo fala assim, a fim de viver para Deus, eu morri para a lei.
e estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com o Senhor. Estou conformado à sua morte. O corpo do pecado é destruído. Lá em Romanos 6, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Romanos 6, 5. Podemos ler que a partir do 4. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem juiz aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isto para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possam julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro, e isto diante de não crente. É isso mesmo, né? 6,6. Mas um irmão... eu estou lendo em Coríntios, espera aí. Estou vendo, estou vendo falando, o que eu estou lendo aqui, meu? Porque fomos, vamos lá, verso 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, aqui, né? Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado no pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos, também viveremos com ele. Pois quem morreu com Cristo, justificado da culpa do pecado passado e do poder do pecado presente, assim como estão os mortos das ordens dos seus antigos senhores. Morremos com Cristo, tornamos semelhante à sua morte, por ter Cristo morrido para o pecado. Se morremos com Cristo, nós também morremos para o pecado. Então, a importância desse processo. Agora vem um dos versos mais lindos do livro de Gálatas. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Naquilo que concerne a natureza corrupta, eu estou morto para o pecado. Morto para o pecado. Logo, já não sou eu quem vive. Então, preciso entender isso. Se eu recebi a Cristo, se eu vivo para Cristo, eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? É interessante esse processo. Cristo é a fonte da nossa alma. Ao entender isso, né, que fala aqui, e esse viver que agora tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E Cristo vive em mim, né? Da onde flui os meus sentimentos, da onde flui as minhas palavras, da onde flui as minhas ações. Cristo está lá, presente. E eu preciso entender isso. Por isso que quando alguma coisa que eu falo, que eu faço, ou o modo como eu ajo, não está agradando a Deus, eu preciso falar, mas eu já morri para isso. Eu não posso continuar nessa prática. Cristo vive em mim. Ele é a fonte da minha vida. Ele é a fonte da minha alma. Ele deve ser a fonte do meu falar. Ele deve ser a fonte do meu pensar. Ele deve ser a fonte do meu andar. Ele deve ser a fonte da minha vida. Morri para esse mundo, para viver para Ele, da melhor forma. Não por aquilo que os outros vão pensar de mim,
mas por aquilo que eu sou e pela essência que Deus colocou na minha vida, né? Muitas vezes nós queremos viver para os outros e sempre pensando nos outros, mas nos esquecemos de Deus e nos esquecemos de quem vive em nós, que é Cristo. Eu devo viver para Ele, para Ele. Ontem morreu uma moça que fazia todo mundo rir, né? Muita gente gostava dela. E é interessante que eu estava assistindo ontem e falou, é Cláudia Gimenez, né? E é interessante que eu estava assistindo ontem e uma vez falou lá um amigo dela e ela falou assim, eu preciso que você faça uma peça para mim, porque todo mundo só acha graça em mim, mas eu quero que as pessoas me reconheçam como uma atriz e não como uma comediante ou humorista, né? E ele fez, foi um sucesso, né? E muitos ontem falaram dela como atriz, não só como humorista, né? Mas isso foi um momento da sua vida. Mas muitas vezes nós estamos na nossa vida vivendo só esse momento, só se preocupando com o que os outros estão pensando da gente. Na realidade, isso não faz ninguém andar para frente, né? Se nós só nos preocuparmos com a opinião dos outros e não cuidarmos de nós, e não cuidarmos da nossa vida, e não cuidarmos do nosso coração, e não cuidarmos do nosso interior, sabe? Aqui temos que entender que Cristo é a fonte da nossa alma e Ele vive em nós. E nós devemos viver para Ele, para Deus. Não viver para os outros somente. Não viver para aquilo que os outros vão pensar ou vão achar de nós. Mas viver para Deus. Fazendo do Senhor a nossa fonte de vida. E ao mesmo tempo entendendo que eu devo expressar a sua glória, o seu amor, a sua presença, a sua graça, as suas maravilhas, as suas bênçãos, os seus milagres na minha vida, na minha atitude, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, no meu jeito de entender a vida, entender que essa vida é passageira e eu preciso vivê-la, né? Muita gente hoje deixando a vida passar, sem viver. Ontem um médico estava falando lá no Dia dos Pais, na escola da Lida, mas ele falou tanta linguagem médica que eu não entendo muito não, né? E ele falava do parasimpático e do simpático, né? E outras coisas, mas ele falava que muitas vezes foi feito alguns estudos falando desse parasimpático e do simpático, mas não é no sentido simpático que nós conhecemos, mas é uma linguagem mais média. Ele falando que esse parasimpático olha para a vida de modo diferente, não de um jeito só positivo, né? Mas sempre achando algo bom, né? E lutando para que as coisas aconteçam. E ele falou que esse tipo de pessoa normalmente vive mais e normalmente enfrenta menos problemas, né? Não problemas que eu falo em algumas áreas, mas esse tipo de pessoa que olha de maneira positiva. Sabe aquela velha história do copo? É que esse copo aqui não é transparente, mas do copo pela metade, que pela metade está acabando. Não, está quase cheio, né? Que gostoso. E ele falando, né, do Deus Criador e quanto Deus derrama na nossa vida. E muitas vezes alguns olham, com desprezo, outros olham com gratidão. E
O modo, muitas vezes, como nós olhamos para as coisas da vida, vai influenciar a nossa trajetória nessa vida, né? E ele falando, e isso de uma questão médica, não é nada, ele falando desse tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa não tá sendo influenciado pelo temperamento, né? Pode ser um fleumático, um colérico, um sanguíneo, um melancólico, mas que olha para a vida diferente. O modo como olha para a vida e como reage diante das circunstâncias vai definir, né, a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E ele até estava mostrando um estudo até durante a pandemia, né, de muitos que desistiram, né, de viver, de muitos que não enfrentaram da melhor forma, de muitos que olharam, né, para esse momento como um momento somente, um momento trágico, né, e como olharam para a vida. E a importância de nós olharmos para a vida, né, com os olhos da palavra de Deus. A importância de nós olharmos para a vida como algo que Deus nos deu para vivermos. E saber que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele se torna a fonte daquilo que nós somos. E nós precisamos expressá-lo em todas as nossas atitudes, palavras, ações, sabendo que agora Cristo vive em nós e que Cristo vai realizar o melhor para nós, sabe? Mas lembrando que se eu viver somente pensando naquilo que eu faço, eu não vou chegar naquilo que Deus prometeu para mim. Eu preciso, além do que eu faço, além do que eu penso, além do que eu sou, crer naquilo que Deus fez por mim. Receber aquilo que Deus já realizou pela minha vida. Tem promessas de Deus que nós não recebemos porque nós não cremos. Tem promessas de Deus que não chegam à nossa vida porque nós não pedimos. Tem promessas de Deus que não acontecem porque nós não nos entregamos para elas, querendo sempre resolver tudo do nosso jeito, querendo sempre pegar a direção das nossas vidas e não descansar no Senhor, como foi cantado, e não confiar no Senhor, sabe? Há uma necessidade clara. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus te ama. Jesus se entregou pela sua vida, para que você e eu pudéssemos viver nessa terra da melhor forma, honrando, se entregando, adorando, louvando, sendo grato, amando a Ele. E em alguns momentos, só esperando aquilo que Ele pode realizar. Só esperando. Porque eu creio, aquilo que Deus vai realizar na nossa vida é grandioso, né? Que aos nossos olhos nós nem imaginaríamos. Mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Muitas vezes só falta confiarmos naquilo que Deus realiza, amém? Quero deixar essa palavra no seu coração nessa manhã. Confie em Deus, viva para Deus, mas creia em Deus. Creia em Deus. Se entregue ao Senhor. Se você quiser vir orar aqui no altar, se você quiser dobrar os seus joelhos, tem esse tempo para nós juntos termos um tempo na presença de Deus.
Falar: Senhor, obrigado, Pai. Preciso me colocar, preciso me entregar mais. Preciso acreditar mais, Pai. Eu preciso viver em algumas áreas da minha vida realmente uma vida semelhante a Cristo. Eu preciso confiar mais no Senhor. Ó Deus maravilhoso, Pai, bendito e santo, poderoso, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar as nossas vidas. Nessa manhã maravilhosa de domingo, pedimos a Tua presença neste lugar, Pai. Pedimos que a Tua bênção maravilhosa esteja sobre cada irmão, cada irmã, Pai. Sobre cada família, Senhor. Ajuda-nos a confiar. Tem alguns momentos da nossa vida que é tão difícil crer, que é tão difícil enxergar aquilo que nós não estamos vendo. Tem alguns momentos da nossa vida que é tão sofrido, Pai. E muitas vezes nós nos esquecemos do Teu amor, da Tua graça, da Tua provisão, do Teu amparo, da Tua salvação, da Tua fidelidade, Pai, dos Teus atributos de amor, de bondade sobre as nossas vidas. Nos esquecemos muitas vezes do Teu perdão. Às vezes carregamos uma culpa que o Senhor já tirou de nós, que o Senhor já perdoou, que o Senhor já nos lavou. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque as nossas vidas, nos conduza, Senhor, na Tua presença santa, no Teu caminho, Senhor. Nos direcione segundo a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, diz a Tua palavra. A Tua vontade que é maravilhosa para as nossas vidas. A Tua vontade que é santa. Pai, abençoe as nossas vidas essa manhã. Traz a Tua graça, Senhor. Traz a Tua direção. Abraça, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com o Teu carinho, com o Teu amor. Ajuda-nos, Pai, a entender que nós somos filhos amados. Tua palavra diz que o Senhor entregou o Teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor amou o mundo. O Senhor amou as nossas vidas. Mesmo muitas vezes, através dos nossos pecados, nós anulamos a Tua cruz, nós anulamos a Tua morte. Mesmo assim, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou. Mesmo quando novamente falhamos, o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. O Senhor derrama sobre nós os caminhos do arrependimento. O Senhor traz a verdade. A Tua palavra é a verdade. A verdade nos liberta. Ó Pai querido, que nesta manhã, Pai, a Tua palavra permaneça no nosso coração e nos ajude no caminho santo e no caminho de vida que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.